Olá, meu nome é Wallace Pereira, eu sou professor de informática daqui da Concurseria. O tema da aula de hoje é hardware e software. Bora trabalhar? Olá, concurseiros de todo o Brasil! Hoje, o tema da nossa aula é hardware e software. Bora trabalhar! Hardware, parte física, sinais elétricos. Guarda isso. Parte física, sinais elétricos. Depende de sinais elétricos. Onde está os hardware na nossa vida, no nosso cotidiano? Está nos nossos computadores pessoais, está nos nossos automóveis, nos aviões, nos ônibus, nos celulares, tablet. Está em tudo que é físico e que depende de sinais elétricos. Certo? Guarda essa definição para mim. Software. Parte lógica. Parte lógica, professor, é toda a programação que está envolvendo um hardware, toda a necessidade de interação de informação dentro do hardware. Essa seria a parte lógica, seria o software. Os programas que você utiliza, no seu smartphone, como jogos, no fogão. No fogão, professor, claro, o fogão, quando dispara um determinado timer, ou quando você faz uma programação para um determinado alimento, tem um software dentro dele, embutido naquele hardware, ok? Idem, geladeira, entre outros. Bom, sobre hardware mais importante que nós vamos trabalhar aqui na concurseria, na nossa aula de informática, são o quê? Os computadores. Os computadores, eles são formados de quê? De periféricos, memórias e processador. O que é importante frisar? Que nos elementos computacionais mais importantes que nós vamos estudar, nós temos o hardware, o software e o peopleware. Quem são os peopleware? Somos nós, os usuários, aqueles que interagem com a máquina. Bom, software, professor. Quais são os softwares que nós vamos estudar aqui na concurseria? Nós vamos falar sobre sistemas operacionais e suítes de escritório. Sistema operacional é aquele que você liga seu computador pessoal, tem lá Windows, por exemplo, ou Linux, são sistemas operacionais. Suítes de escritório, é aquela de hotel, professor? Não tem nada a ver. Suítes de escritórios são aqueles conjuntos de programas que formam uma coletânea de softwares, de aplicativos voltados para o dia a dia de um escritório. Por exemplo, professor, o Word, o Excel, nós vamos ter o PowerPoint para fazer apresentações. Essa é uma fotografia, esse é um raio-x de um computador, certo? Só que, antes de nós falarmos sobre um raio-x do computador, eu preciso colocar para vocês uma informação que ela é primordial para que a gente comece a nossa aula. Qual é? A menor informação que um computador pode trabalhar chama-se bit. A menor informação que um computador pode trabalhar chama-se bit. Um bit é um elemento da forma binária. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma demonstração de uma forma binária. Binária é o computador entende 0 ou 1, ligado ou desligado. Isso é importante a gente passar esse conceito, porque em cada elemento do computador nós vamos estar circulando, então, 0 e 1. A menor informação nossa é o bit. Então, vai estar circulando. Então, desse elemento binário, esse que está circulado em vermelho é o bit. Temos, então, o conjunto de 8 e 8 bits, que vão formar o quê? Vão formar um byte. Então, isso é importante. Um bit, a menor unidade de informação, no caso de uma visualização binária, seria essa informação. 8 bits é composto 1 byte. Professor, mas byte eu nunca ouvi falar. Não? Não. Então tá bom. Mas 1024 bytes formam 1 kbyte. Eu já vi no livro lá de História da Informática alguma coisa voltada para kbyte.
Por quê? Porque hoje a gente tem 1024 kilobytes, um mega. Opa, professor, agora sim. O meu notebook tem 8 mega de memória RAM. Opa, então a gente começou... Então, esse mega significa que é 1024 kbytes? Isso, professor. 1024 kbytes ou kilobytes. Kbytes é a gíria mais usual para a gente tratar. Tá, professor, e 1000 megabytes? 1024 megabytes vai se formar 1 giga. Opa, na minha especificação do meu computador está lá. Eu tenho 40 gigabytes de Winchester, ou de HD, ou de disco rígido. Ok? Então, nós estamos agora trabalhando o quê? Conceitos que você vê no seu dia a dia, certo? E que nós estamos justamente transpondo para o que efetivamente é. Ok? Então, a menor unidade de informação. Durante as nossas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da quantidade de informação, certo? Nós vamos falar sobre maneiras de você armazenar determinadas informações e a capacidade que esses dispositivos têm. Ok? Bom, então tá bom. Bom, então, agora nós vamos fazer, né, na verdade, um raio-x do computador. Então, nós temos 10 elementos aqui que são importantíssimos para a prova de concurso. Professor, eles vão questionar, sim. Vão questionar desde o gabinete até o mouse. É isso que nós vamos trabalhar agora. Bom, monitor. Monitor, basicamente, nós vamos ter que sempre classificar cada elemento desse como um periférico. E aí, nós vamos identificar, né? Nós voltamos aqui, ó, e identificamos o quê? Que o monitor, ele passa a ser um periférico de entrada de dados ou de saída de dados. De entrada? Por quê? Porque eu tenho monitores touchscreen. Olha a pegadinha aí. Então quer dizer que se eventualmente cair na prova uma questão onde cita que o monitor é um periférico de entrada e saída, eu vou me lembrar do touchscreen. Geralmente tem vários tablets, geralmente tem monitores de desktop, onde você acessa o seu programa, acessa a sua informação tocando na tela. Então, ele passa a ser um periférico de entrada e saída. Outros monitores, desde os tubos, né, CRTs, ou LCD, plasma, LED, são só para a saída da informação. Bom, então, eu tenho um monitor como um periférico, então, de entrada e saída. Muito colocado também como um periférico misto. Ok. Bom, no tocante a monitor, nós temos um assunto muito interessante e que ele é danadinho para confundir a cabeça da gente. Por quê? Porque se nós estamos falando sobre monitor, nós vamos se adentrar a uma questão que a gente fala que é a menor unidade de informação desse monitor. Uma coisa é a unidade de informação de armazenamento, tamanho da informação, certo? Outra coisa é a unidade de informação da imagem, ok? Bom, então a menor parte de uma imagem a gente vai chamar de pixel. Bom, no universo dos monitores, quanto maior a resolução, maior a qualidade, certo? Então, resolução e qualidade, ela está colinear. A maior quantidade de pixel que o monitor tem, vai dar uma maior resolução, obviamente, vai dar o quê? Mais qualidade na imagem. Então, resolução e qualidade são duas grandezas que são importantes a gente gravar com a palavra pixel. Ok. Bom, o pixel traz, então, em sua denominação, quando você vai adquirir um monitor, quando você vai adquirir a informação daquele monitor, uma sigla chamada PPI. Nada mais é que o quê? Pixel por polegada. E o que é interessante? Que ela se confunde muito com DPI, que é pontos por polegada. Qual é a diferença básica do DPI
mais voltado para impressora, mais voltado para você materializar a imagem que você quer. Em contrapartida, o PPI é a imagem que você está consumindo do monitor. Isso é interessante, isso é cobrado. Lá, quando a gente estiver falando sobre impressoras, nós vamos voltar nesse tópico. Bom, um exemplo então. Uma tela que tem 960 por 640 pixels, certo? Cujo tamanho em diagonal é 3,5 polegadas, tem uma densidade de PPI de 326. Professor, precisamos saber esse cálculo? O importante é você saber que pixel é a menor parte de uma imagem e que essa informação ela vai ser válida para identificar a qualidade, como também a sua resolução. Ok. Bom, após a gente ter falado um pouquinho sobre o monitor, nós vamos então falar sobre ela, a mãe de todas as placas, a placa-mãe. A placa-mãe, na verdade, ela está dividida basicamente em 4 itens importantíssimos, certo? 4 itens importantíssimos. Os conectores não quer dizer que ele não seja importante, mas os conectores eles são coadjuvantes dentro de uma placa-mãe. Mas é importante também sabermos diferenciar o que é conector dos outros itens da placa-mãe. Bom, dentro da placa-mãe, nós temos a primeira memória, que é uma memória que vem de fábrica, por isso que é chamada de firmware. Essa memória que vem de fábrica, ela traz consigo N informações que daqui a pouquinho a gente já vai trabalhar nela. Tá? Importantíssimo, a memória ROM, tá? A Read Only Memory. Ok. Dentro da placa-mãe também, quando eu visualizo, eu vou identificar o quê? O processador. Então, a mãe de todas as placas, a placa-mãe, ela tem dentro dela um processador. O processador é o cérebro da máquina. O processador, dentro dos componentes da placa-mãe, é o mais importante. É ele que vai depois identificar para a gente a velocidade de processamento e o quanto que ele consegue processar uma determinada informação. Dentro da placa-mãe ainda, nós vamos encontrar então a memória. Que memória? É necessário para que haja um processamento correto de uma determinada informação. Eu não posso ir diretamente nas unidades de armazenamento, como nós vamos ver aqui. Eu preciso de um local, uma memória, para que eu venha buscar essa informação e trabalhar com essa informação. E ela está dentro da placa-mãe. Veja que é um terreno vasto de informação. Veja que é um terreno onde as pessoas que trafegam ali, certo? São pessoas que se entendem, ok? E nós temos então que aprender o que eles estão falando, eles estão conversando, ok? Se a gente quiser personificar cada elemento desse, a gente tem que estar no meio dessa conversa aí doida, né? Ok. Ainda dentro da placa-mãe, nós temos os slots. Slot, professor? Na verdade, vamos lá. Os slots são, nós vamos ver com calma daqui a pouquinho, que são nada mais, nada menos que a oportunidade que a placa-mãe tem de receber novas pessoas, novos convidados para essa grande festa de bytes, de kilobytes, de megabytes, ok? Essa oportunidade que então, a placa-mãe tem de recepcionar outros elementos, ok? Bom, e, não menos importante, como coadjuvante, né, desse terreno vasto de informação, são os conectores, né? Os conectores eles vão justamente fazer esse trabalho em torno dos componentes da placa-mãe, ok? Então temos a ROM, a CPU, a RAM, os slots e os conectores. Ok. Dentro da placa-mãe, nós temos uma questão que a gente vai tratar com mais carinho agora, que é a memória ROM. Memória ROM. Ela é uma memória, e a gente vai classificar as memórias em voláteis e não voláteis. Memória volátil é aquela que a gente desliga o computador, perde a energia, lembra, hardware necessita o quê? De impulsos elétricos. Então, quando a gente desliga o computador, a memória volátil, automaticamente, ela perde o quê?
todas as informações que estão dentro dela. Memória ROM, não. A memória ROM não é uma memória volátil, ok? Ou mídia. Então, a mídia não volátil, memória não volátil, ok? Memória ROM não é volátil. O que significa? Eu desligo o meu computador hoje, ligo daqui a um mês, a memória ROM vai estar lá intacta, ok? Bom, os computadores mais modernos começam, então, a disponibilizar a possibilidade de você alterar algumas informações da memória ROM. Porém, é feita a alteração, é gravada essa alteração na memória ROM através de estímulos elétricos, e quando eu desligar o computador, ligar daqui a um mês de novo, aquelas alterações que eu pedi para a memória ROM fazer para mim, automaticamente estão lá, de novo, intactas, ok? Bom, então, o que é importante frisar, memória ROM não é volátil. Outra coisa é permite a regravação da informação, tá? Muita pegadinha nessa hora, né? Às vezes tem questões que tratam que a memória ROM é uma memória não volátil, porém não permite a alteração nela. Não. Permite alguma alteração nela. Beleza. Bom, das memórias ROMs que nós vamos trabalhar, certo? Nas questões de concurso, tem a MROM, a PROM, a EPROM e a ERROM. Diferença, professor, básica dessa sopa de letras. Eu preciso decorar. Você precisa saber que existe esses tipos de memória ROM. E você precisa saber também que a diferença entre as memórias ROM é a possibilidade de fazer quais tipos de regravação, quais tipos de alterações, ok? Bom, lembra que a gente falou um pouquinho sobre software? Falamos sobre hardware e falamos sobre software. Software sendo o quê? A parte lógica do computador, certo? Dos programas. E eu coloquei que dentro do hardware, então, geralmente tem softwares. Dentro do hardware tem o quê? Softwares. Tem programas, tem lógica. Aqui não seria diferente. Então, dentro da memória ROM, existem programas que a gente chama de programas embarcados. Lá na aula de sistema operacional, nós vamos só tratar sobre alguns sistemas embarcados, sistemas operacionais embarcados. É importante que você já vai se familiarizando com esses termos. Temos um programa dentro da ROM muito importante chamado POST. O POST nada mais é que um autoteste rápido da máquina. Ele vai justamente identificar se todos os elementos necessários para que ligue o computador estejam lá em perfeito estado. Bom, depois um outro programinha muito legal, muito importante dentro da memória ROM, embarcado dentro do chip da memória ROM, certo? É a BIOS. Na verdade, o que é a BIOS? A BIOS ela vai identificar quais as configurações que veio de fábrica, lembra? Firmware que veio de fábrica, que justamente vai identificar como que o computador vai trabalhar com aquela configuração. Então, a BIOS ela vai identificar, dentre as suas funções, quais os endereçamentos que estão disponibilizados para que ele venha desenvolver as atividades. Ok. E por último, não menos importante, é o setup. O que é o setup? Lembra que eu falei para vocês? Que nós temos slots, né, dentro da placa-mãe? Então, ao eu trazer mais um convidado para trabalhar na placa-mãe, ao trazer mais um convidado para trabalhar na placa-mãe, automaticamente eu preciso dizer, olha, máquina, esse convidado se chama fulano, eu quero que ele trabalhe nessa parte, nessa etapa, eu quero que ele desenvolva essas atividades. O que é interessante, então? Que o setup é uma forma da memória ROM. Lembra que eu falei que ela é regravável? Ela permite a regravação de alguma informação? Várias memórias ROM têm a possibilidade de você alterar o setup da sua máquina, possibilitando, então, que eu venha convidar outros periféricos, outras placas, né, a partir dos meus slots,
outros tipos de memória, para que eu venha aumentar a capacidade do computador. Esse é o grande objetivo do programa que está dentro do setup. Pessoal, hoje ficamos por aqui. Teremos na próxima aula mais hardware, mais software.